E aí, pessoal, voltando de onde a gente parou. Bom, então vamos continuar aqui. Assim que for gerada a imagem, vamos buscar elas. Tô repetindo aqui, porque caso ele não encontre nenhuma imagem aqui, ele vai ser gerado. Deixa eu arrumar isso aqui que ele modo para JavaScript funciona, mas é usado mais em JavaScript. Então, se caso ele não encontrar nenhuma imagem aqui, ele vai verificar, não encontrou, ele gera a imagem e ele vai preencher a variável com a imagem. Bom, aqui vai ser gerado o prompt, onde vai ser levado para IA gerar o texto depois. Então, vamos criar uma função aqui em cima, referente ao prompt. Bom, agora a gente vai criar essa função lá no nosso arquivo IA. Na verdade é criar prompt lá. Isso aqui é porque a gente vai criar um arquivo de texto onde vai ser salvo todos os prompts que vão ser gerados, vai ser salvo nesse arquivo de texto. Então ele vai pegar, vai ler esse arquivo de texto e vai mostrar o que já foi gerado, para ele não repetir o que já foi gerado, para ele sempre gerar um prompt novo. Bom, aqui a gente vai criar esse prompt aqui e basicamente a gente está configurando um sistema para a inteligência artificial usar
ser configurado já com esse prompt. É um prompt pré-pronto já, né? E aí o assistente vai responder que ele entendeu. E aí a gente vai passar outro parâmetro dentro do sistema com esse novo prompt que a gente vai passar aqui, né? Para ele não repetir com os dados do TXT. E aí o assistente vai responder de novo que entendeu. E aí sim, como usuário, a gente vai passar o parâmetro para ser gerado o prompt. Vamos criar esse prompt aqui agora. Eu vou deixar já... Eu tenho um GitHub que eu já estou deixando todos os arquivos, tá? Estou deixando o link do GitHub já aí na descrição. Então, caso você queira baixar o que já está pronto, ou caso você queira baixar esses textos, já vai estar tudo prontinho lá, tá bom? Só baixar no GitHub aí na descrição. Esse outro modelo de prompt aqui, ele vai ser o formato que tem que retornar, que a gente tem que especificar como que vai ser o formato que vai retornar. Vai ser retornado em JSON, né? Vai ficar mais fácil da gente editar depois. Vamos colocar o app aqui, senão ele não lê o arquivo externo. Bom, essa parte está pronta. Esse prompt que ele faz, você seta a inteligência artificial para ser um criador de prompt, vai ser um especialista em criar prompt e vai gerar as seguintes seções. O prompt, né? Ele forneceu o melhor prompt de acordo com a solicitação de forma específica, completa e direta. Aí traz para ele trazer o público-alvo do nicho, né? E aqui a gente passa um exemplo para ele, se será que é o que ele precisa retornar, né? Será um criador de conteúdo, criará um post sobre, aí vai especificar o nicho, bastante propriedade. Aí a gente pede para ele pensar cuidadosamente, né? E criar de acordo com o que ele achar melhor. E aqui a gente passa o parâmetro para quando a gente falar a palavra aqui, escrever lá, criar o prompt sobre, aí sim ele vai gerar o prompt, né? E aqui a gente fala que a resposta deve retornar como JSON, que seria esse modelo que a gente fez aqui em cima. Agora a gente retorna tudo. E essa parte de criar prompt do IA ali tá pronta. Agora vamos formatar ele aqui. Bom, aqui a gente vai criar essa função agora, onde ele vai ajustar. Caso a IA gere um resultado com algum erro na formatação em JSON, a gente consiga ajeitar isso, né? Para não gerar muito erro, porque senão toda vez ele vai gerar, dá erro, vai vir para cá, vai gerar de novo, vai dar erro de novo em alguma coisa, aí ficar nesse looping. Então, para a gente evitar um pouco, vamos criar essa função para arrumar esse texto que vai retornar, né?
Então a gente vai pegar o texto, remover as chaves e aí vai trocar todo o espaço, o pulho de linha, né? Toda a linha pulada vai virar um espaço e retornar tudo dentro de uma chave. Então aí pegamos o resultado aqui e convertemos tudo em JSON. E agora a gente faz a edição dele em JSON, vamos pegar todo o resultado. Bom, aqui a gente pega o que está dentro das chaves em JSON, né? O resultado, no caso, vai usar aquele modelo aqui, né? A gente pega esse prompt e o que é gerado na frente, né? O texto que é gerado e o público-alvo, que é o que vai vir aqui também. A gente separa público-alvo. Bom, agora a gente pega o retorno do prompt e vamos salvar no arquivo txt. Já vamos criar aqui esse arquivo com o mesmo nome para não dar erro. E o mesmo nome que está aqui tem que ser o mesmo que está aqui, tá? Para não ter problema. Ser o mesmo que está aqui. Então, o que a gente faz? A gente abre o conteúdo, abre o arquivo conteúdo e salva o prompt sempre dando um enter, né? Sempre pulando uma linha. E aí ele vai sempre gerar o próximo conteúdo na próxima linha. Bom, agora a gente vai gerar o texto. Vamos criar agora essa função. Vamos criar agora nosso arquivo IA, a função gerar post. E vamos informar que vai ser retornado uma string. Vai ficar mais fácil de editar lá depois. Não é obrigatório, tá? Mas é só pra gente saber lá que vai ser retornado uma string pra gente editar mais fácil pra formatar lá.
Bom, aqui a gente segue a mesma coisa que o outro de cima. Aqui a gente vai passar o conteúdo, setar o sistema, né, com o conteúdo do prompt. E aqui a gente vai passar um outro prompt como usuário. E aí a assistente vai retornar um entendi. E aí depois, como usuário, a gente pede para ele criar um post. E a gente cria esse prompt também. Eu vou deixar também o prompt, né? Junto com outro aí, pronto. É só pegar lá no GitHub. Então aqui ele está falando que quando a gente passar, eu crio um post, ele vai criar o post com engajamento, ele deve trazer informações importantes, né, para ajudar o público-alvo, ele trazer os pontos importantes e dar a informação ao público. Ele coloca para adicionar no texto para ler a descrição, né, porque vai estar um conteúdo, um pré-conteúdo na imagem, e na descrição da imagem vai estar todo o conteúdo completo, né? E aí aqui ele entrega as informações necessárias para sanar as dúvidas e que seja um objetivo claro. Aí aqui o título deve conter 50 caracteres. O conteúdo deve ter 330 caracteres. A descrição deve ter no máximo 2.000 caracteres. E hashtag no mínimo 5 para engajamento, né? Aqui a gente pede para ele não misturar os conteúdos, porque ele às vezes traz a hashtag junto com o conteúdo, aí fica ruim tem que criar um código a mais para poder fazer essa separação. Então a gente pede aqui para ele não incluir. Aqui ele vai trazer em JSON, a gente vai criar um modelo ali, e o resultado para ele trazer em português, porque essa IA ela tem várias IAs. Como a gente está usando um default, se a gente puxar aqui, ele tem vários, tá vendo? Tem um dele, tem DeepSeek, Black Box, tem muitos. Então ele vai buscar dessas qual que vai ser gerado, vai estar funcionando, né? E aí ele vai trazer o resultado. Então, às vezes, uma traz em japonês, a outra em inglês. A gente especifica que é em português, né? Aqui depois. Se quiser também, você pode estar testando essas outras aqui para ver qual que é melhor. No que eu estava testando e estava funcionando legal, essa lhama aqui. Estava usando, se eu não me engano, era essa daqui. Aí você pode testar as outras. O único problema aqui é quando você tenta criar um atrás do outro. Aí ele começa a buscar algum que está funcionando, porque ele tem um tempo de resposta. Se você girar um atrás do outro, ele acaba parando de funcionar uma, ele vai buscar outra e a outra não funciona direito. Então é bom sempre ter um espaço de tempo para poder não dar esse erro. Por isso que geralmente eu uso o default, porque aí ele vai buscar em todos o que estiver funcionando, ele vai gerar. Então aqui a gente cria o modelo. Esses nomes aqui você pode estar mudando, tá? Só evita usar acento para não ter problema, porque às vezes ele vai trazer com acento, sem acento, então é bom sempre manter sem acento. E como a gente especificou aqui, ó, título, aqui ele tá com acento, é em título sem acento. Conteúdo com acento é em conteúdo sem acento, tá vendo? Então ele vai tentar trazer o melhor possível aqui sem acento. E assim a gente também não precisa criar uma outra função para poder remover esses acentos, né? E aqui a gente retorna o resultado.
Bom, aqui a gente vai pegar o resultado. Vamos passar naquela função para consertar o post, né? Para tirar as chaves e arrumar. Aqui a gente transforma em JSON. Caso gere um erro, ele imprime o erro que deu para a gente saber o que está acontecendo. E aí ele vai pausar por 5 segundos e vai tentar de novo. Esqueci, tem que dar um break aqui, senão ele vai ficar num loop eterno. Aqui no conteúdo eu estou falando para cortar. Caso tenha uma hashtag no meio, ele vai cortar e vai trazer uma lista, né? E aí a gente vai pegar sempre a primeira lista. E geralmente a IA, quando ela cria daquele jeito, se caso ela traz alguma hashtag no conteúdo, ela sempre vai trazer no final. Então a gente pega sempre o começo. Caso não tenha, ele não vai cortar nada e vai pegar a primeira mesmo, sem gerar erro. Aqui também fazemos a mesma coisa com a descrição. Caso tiver alguma hashtag no meio, ele vai remover ela. Bom, aqui nas hashtags a gente pega a hashtag e coloca tudo em minúsculo. A gente usa essa biblioteca Unicode Data. A gente manda normalizar ela, que aí aqui no caso ele vai tirar caracteres especiais, aqui ele vai tirar acento, ele vai dar um encode e remover os acentos, né? E aqui a gente joga um decode novo para ele voltar na linguagem português, que é em formato português, né? Que é a que a gente usa. Então aqui ele já vai estar sem acento e sem caractere especial. E aqui, caso der erro em alguma dessas partes aqui, ele cria uma hashtag com o nosso nicho, só para não ter nenhuma hashtag, né? É bom ter sempre uma hashtag pelo menos, para ter engajamento. E aqui a gente retorna o título, conteúdo, descrição e hashtag. Agora a gente faz uma verificação se tem letras a mais e para não dar erro na hora da gente colocar na imagem, porque se caso tiver muita palavra, muita letra, ele vai acabar passando para fora da imagem, e a gente não quer isso para poder não ficar feio, né?
Então ele vai verificar se caso o título não tiver nada ou for maior que 60 quantidade de caracteres, ou se o conteúdo não tiver nada ou o conteúdo for mais que 500 palavras, mais 500 caracteres, então se for tudo verdadeiro ou algum desses for verdadeiro, ele vai entrar aqui, vai esperar por 3 segundos e vai fazer de novo, vai gerar de novo. Se caso tiver tudo certo aqui, nenhum desses for verdadeiro, ele vai pular e vai sair desse while. Então vamos criar essa variável aqui fora. As variáveis são a quantidade de caracteres para cada espaço que ele vai dar. Espaço não, cada linha que ele for pular. Para poder ficar melhor lá na imagem quando for gerada. Aqui é a quantidade de caracteres antes de pular uma linha no título. Aqui é a quantidade no texto, no conteúdo. E aqui a quantidade de linha que ele vai poder ter. Agora a gente cria essa função de editar texto. Pronto aqui, mas não é pronto, é ponto. E ele tem que ficar abaixo do for. Quando ele terminar o for. Aqui a gente está instanciando as variáveis e aqui a gente vai passar o texto e vamos separar todas as palavras. Tudo que tiver o espaço ele vai separar, vai
exportar e vai trazer uma lista de todas as palavras. Aqui a gente vai fazer um for das palavras e vamos ver quantas letras tem nessa palavra. E aqui vamos pegar esse temp, ele vai criar essas palavras temporariamente, né? Vamos ver aqui, vamos instanciar ela. Então, se o C tiver vazio, não tiver nada escrito, ele vai voltar para a próxima letra. Ele vai vir aqui, caso tenha, ele vai ver se nessa palavra, o final dela tem um ponto. Ele vai pegar a última letra desse texto, dessa palavra. Caso aqui len é para você fazer a contagem de quantas letras tem, né, numa string. E aqui a gente vai colocar -1 para a gente pegar a última letra dessa. E aqui a gente vai verificar se caso no final for um ponto final, um ponto de exclamação, um ponto de interrogação, ele vai verificar que tem um ponto. Então o ponto ele vai informar que nessa palavra tem um ponto. Ele vai pegar a quantidade de letras que tem no AP, que no caso é no temp, e a quantidade de letra que tem na palavra. E aí ele vai ver se a quantidade é menor que essa quantidade que passamos aqui. Se ela for menor, ela continua aqui. Se ela for maior, ela vai ir para o próximo, ela vai continuar. E aí, se caso não tem nada no temp, ele vai colocar esse conteúdo do temp vai adicionar o conteúdo, né? Se caso tiver, ele vai entrar aqui e ele vai verificar se tem ponto. Se tiver ponto, ele vai adicionar o conteúdo com ponto e vai pular uma linha. E aí aqui ele vai adicionar o conteúdo e o tempo ele vai zerar. E aí vamos também colocar o ponto como falso. Se caso não tiver ponto, ele vai vir para cá, vai adicionar o temp, a palavra mais um espaço. Porque aí ele vai vir de novo, vai pegar a próxima palavra, vai verificar se a quantidade de caracteres é menor que a que a gente quer que seja, né, que tenha. Se caso ele não for maior, ele vai entrar aqui, vai ver se tem um ponto. Se não tiver o ponto, ele vai adicionar mais essa palavra no temp. Se caso tiver, aí ele vai pegar tudo que tem dentro do temp e vai jogar no nosso conteúdo. E assim ele vai fazendo até completar todas as palavras, né, que tem aqui. Esse símbolo aqui que coloquei é para ele não colocar o último, porque tá vendo que a gente sempre coloca um espaço no final? Então, para pular linha, a gente não precisa desse espaço, então a gente remove esse espaço aqui. Para a quantidade de caracteres tá certinho, para quando a gente for organizar o texto, para ele ficar tudo centralizado certinho. Então a gente remove esse espaço aqui. E aqui a gente salva nosso texto. Eu já instanciei aqui, já peguei a imagem. Bom, agora a gente faz o teste. Bom, aqui agora a gente vai fazer o teste.
esses parâmetros a gente vai passar na hora que a gente for criar a imagem. Esses 3 aqui. E a gente só vai passar quando a gente for adicionar os textos da imagem. Aqui a gente salva o texto. Salva esses textos aqui, né, no arquivo text com o nome que a gente gerou aqui. Vamos dar um play aqui, deixa eu dar uma olhada. Acho que ele tem imagem gerada aqui. Tem 4 imagens, então ele não vai gerar novas imagens, porque ele já tem aqui. Vamos dar um play. Tá procurando qual que é melhor para fazer, ó, tá vendo? Gerou o conteúdo, gerou o prompt, agora ele tá gerando o conteúdo e salvou o texto. E o texto tá aqui. Então aqui o título, aprenda a gerenciar seu tempo. Aqui o conteúdo que vai ir para a imagem. E esse daqui seria a descrição inteira, né? Pra gente colocar lá na descrição da imagem, quando a gente for postar. E as hashtags que ele gerou pra gente. Gerenciamento de tempo, produtividade, eficácia, sucesso, motivação. Se a gente vir aqui em conteúdo, esse foi o conteúdo que ele gerou. Herói especialista em saúde, criar um artigo informativo sobre a importância da alimentação, tá? Então aí o próximo que ele for fazer, ele vai ver que ele gerou isso daqui e aí ele vai gerar um outro que não seja igual a esse. Pode ser que ele gere um parecido, mas nunca vai ser o mesmo, né? Bom, por enquanto é isso. Não se esqueça de se inscrever aí, deixar seu like aí. E deixe seu comentário também se tiver alguma dúvida ou algum ponto que possa ser acrescentado aí. E eu vejo os comentários e a gente tenta implementar ele aqui também. E aí no próximo vídeo eu vou estar fazendo a imagem, adicionando texto na imagem. Bom, é isso pessoal, obrigado, até a próxima.